comentário interessante aqui do Lucas, ó. É, na minha opinião, não faz muito sentido, mas eu queria que você comentasse, Marcelo. Depois eu até explico a minha opinião. Ele disse assim, ó, eu acho que vender mais do que comprar, quando se fala de um país, pode ter consequência ruim. Vide, por exemplo, a carne, exportações em alta, mas o mercado interno reclamando do preço. O que você diz sobre isso? A gente entrou um pouquinho ali por cima, né, no assunto de balança comercial, exportação, importação. Eu não entendi muito Eu acho que essa ele poderia pergunta. Na minha Acho opinião, que aqui o não é que uma eu. pergunta, né? Acho que não É foi um uma comentário, ele pergunta. fez um Tá? comentário, e assim, na minha opinião, eu acho que o que ele falou faz um pouco de sentido, mas Sim, sim. se você tem Naquilo, eu acho que uma é naquilo que o Friedman estava falando, né? mas Que é sim, deixa se eu você melhor tem. comprar perguntar. mais, é melhor importar mais. Quantos anos você tem, Marcel? Que mal lhe pergunte. 31, vou fazer 32 dia 16 aí, domingo. Aqui no Tá, domingo. você, Bruno? Primeira vez que eu converso com alguém mais novo que eu aqui, ai que beleza. Eu tô com 33. Tá, eu estou com É 46. garotinho, né? Em 1994, a China estava começando a se tornar capitalista, eu estava no meu segundo ano de faculdade. A minha família americana tinha importação e exportação, queria levar açúcar do Brasil para a China. Naquele tempo, o Fernando Henrique ele adotava uma política de cotas. O que era isso? Você só podia exportar 40% da produção, 60% tinha que ser vendida no Brasil. Que nada mais é do que o Lucas está tentando colocar. Se a gente vende, desabastece o mercado interno. Esse é um pensamento errado, nacionalista, porque você está obrigando quem produz a não ter o lucro que ele poderia ter vendendo para quem quiser. O mundo é globalizado. Se a produção do Brasil está saindo e atendendo alguém 10 mil quilômetros de distância a contento, melhor do que se vende no Brasil, significa que o povo brasileiro não tem capacidade econômica para comprar frente a uma coisa que outro tem, lá longe. Eu acho, na verdade, que isso que você falou tá certo, mas pensa bem, o problema não é tá vendendo para fora, o problema é a gente não ter capacidade Exato, por mas conta do inflacionismo que é gerado aqui. é onde eu quero chegar. Quem tira o poder do brasileiro de comprar as coisas? Não é o empresário que quer ganhar mais, que por isso está vendendo para outros países que pagam numa moeda mais valorizada. Quem roubou o poder de compra, o que o Estado fez com o nosso dinheiro, é também um outro livro, tem esses dois aqui, do Marcel tem que ser lido, do Hayek tem que ser lido, do Hofbauer, né, o que o Estado fez, o que o governo fez com o nosso dinheiro, tem que ser lido. Achei que ele ia sacar outro livro ainda. Para você entender que quem manda a nossa mercadoria para fora é um negócio chamado inflacionismo, que aumenta a base monetária, que faz com que o salário do cara perca valor. Quem comprava, quem ganhava 1.000 ano passado pelo IGPM, se você pegasse a inflação, ele está recebendo só 700. Então, o que está acontecendo agora é mostrando de fato qual é o valor do salário de cada brasileiro. Ele não tem condição de comprar picanha. Então a picanha vai ser vendida lá fora para quem tem condição de comprar picanha. E Esse é tem, o fato. e tem um outro detalhe também, tudo isso aí que eu queria até colocar para o Marcel, a gente não comentou, mas eu acho que é importante ser comentado. Quando a gente fala de uma moeda deflacionária, a gente fala de uma moeda como o Bitcoin ou como até uma moeda estatal lastreada, a gente fala de uma moeda onde é interessante para você segurar essa moeda, é interessante você ter uma poupança, com essa poupança você vai acabar financiando os setores produtivos, esses setores produtivos vão gerar emprego, eles vão pressionar o mercado para que pague cada vez mais para os trabalhadores, que vai gerar uma maior poupança e você vai ter um crescimento geral da economia. Demora muito, mas existe uma lógica por trás disso. Agora, quando a gente fala de uma moeda passível de inflacionamento e a gente fala de ministros de economia que inflacionam como medida de governo, né, e não por acidente, mas como medida de governo, a gente está falando de pessoas que querem que tudo seja consumido e que tudo seja consumido rápido, né? Além de tudo, isso cria um problema social, assim, talvez a gente pode até falar psicológico, filosófico, sei lá. Você não acha que passa do ponto da economia, né? Com certeza. Primeiro que escolher se a gente vai consumir ou poupar. Tá? Isso é uma escolha que todo agente econômico tem que enfrentar.
E, logicamente, se você tem poupança, você já tem o princípio da formação de capital. Porque com essa poupança foi o que você falou. Você explicou o Bombaverk de uma forma muito didática agora. Tá? Você tem que ter a formação de poupança. Com essa poupança você vai fazer investimentos produtivos. E da soma de poupança e investimento vem a formação de capital. E é isso que vem a geração aí de valor e de riqueza. Né? E da questão também filosófica, né? Aquele que vive mais pelo consumo, ele acaba levando uma vida hedonista, né? Inconsequente, pensa só em gastar para atender os seus prazeres e ponto final, de forma muito momentânea, né? Não existe uma reflexão do amanhã, né? Eu acho que é importante colocar aqui, então, mais um livro, que é o Gabriel livro comentou. dos livros, que é o Ação Humana. A Ação Humana começa, a primeira parte dele, para explicar a praxeologia, né? Até antes, na introdução da ação do homem, né? A ação enquanto toda a base das decisões. Ele fala muito nas filosofias e explica o hedonismo. Explica, inclusive, por que as pessoas tendem a ser hedonistas, a viver o presente, o carpe diem, que, na minha opinião, é uma tradução errada. Carpir o dia significa carpir o dia e guardar o resultado do dia. E já o socialista já fala aproveitar o dia ao máximo. E, na verdade, o hedonismo, ele é uma tendência de você seguir essa doutrina, que é ser porra louca, por assim dizer, e não poupar. Para que guardar? Gasta, viva, porque o Estado precisa te manter dependente dele. E ele só te mantém dependente dele se você não poupar riqueza. E aqui vem uma coisa também muito interessante, Marcel. Esses dias eu estava vendo que a poupança americana aumentou 8% a poupança americana. E aí eu estava lendo, agora não vou me recordar se foi um artigo do Lee Rockwell, de quem que foi, que uma coisa é poupança monetária, outra coisa é poupança de riqueza. Porque os Estados Unidos estão com tanto dinheiro, que as pessoas estão poupando. Tá tudo fechado, não tem onde gastar, vou guardar. Então, recebe, guarda. Mas isso foi muito bom nessa pandemia, porque existem duas diferenças muito drásticas de poupança real para poupança monetária. Poupança real, poupança de riqueza é uma coisa. Poupança monetária, se amanhã duplicar a base monetária M1, dá para todo mundo poupar. Só que está poupando o quê? Papelzinho. E, no mínimo, para você pegar esse papelzinho, você entregou seu trabalho do mês todo para o Estado, que ele te entregou o papelzinho para você guardar. Não é verdade? Ou seja, isso é uma coisa que os Estados Unidos devem experimentar um estouro de boiada no curto prazo, quando ele descobrir que ele está com uma quantidade de dinheiro, ele aumentou a poupança dele e descobriu que esse aumento de poupança não significou nada. E quem gasta primeiro, num caso de papelzinho, é aí que eu quero chegar do hedonismo, quem gasta primeiro, gasta melhor. Quem gasta por último, gasta pior. Quem sai correndo e compra primeiro com aquele papel que não vale nada e alguém troca por alguma coisa, saiu ganhando. Alguém comentou aqui no chat, eu acabei nem colocando, é efeito Cantillon, né? O primeiro que recebe o dinheiro aumenta seu bem-estar, a sua riqueza. O último, que normalmente é o que nem recebe, só sofre as consequências, né? O Gabriel colocou uma coisa interessante aqui, ó. Biden é aquele tipo de cara que cura ressaca bebendo mais. Eu tenho minhas dúvidas se ele quer curar ressaca, viu? Eu acho que ele ainda quer seguir nessa... Mas você concorda comigo dessa questão, pelo menos essa minha teoria do hedonismo, que é quando começa a sobrar papel, no primeiro momento as pessoas acham que estão guardando, depois aquele que fala assim, bom, quem gasta primeiro gasta melhor, e aí é que cria essa cultura que nós vemos que o brasileiro tem muito isso, não guarda nada, né? O melhor é gastar. E é interessante, assim, sobre o Brasil, que poucas pessoas têm reserva de emergência, mas tem um monte de gente entrando na bolsa. Exato. Então, você já percebe a distorção aí. Estados Unidos também, né? Muita gente está se aventurando, coisa que eu não faria, a não ser se eu adotasse uma análise mais fundamentalista, verificasse o balanço das empresas, etc., né? E o que eu estou falando aqui é justamente o que foi citado do efeito Cantillon, porque a moeda entra na economia num setor específico,
né? É sempre como, imagina assim, um mel sendo derramado num pires, ele cai no centro e aos poucos ele vai se espalhando até as bordas. É assim que o dinheiro entra na economia. Qual é o centro da economia capitalista? O mercado financeiro. Então a gente sempre vê uma inflação de ativos, e aí depois essa inflação de ativos chega nas gôndolas do mercado. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.